Olá, meu amigo e minha amiga do canal Sola Escritura. Hoje eu queria convidar você a estudar mais um tema com nós. E esse tema é sobre a atemporalidade ou temporalidade de Deus, tá certo? Você que ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se em nosso canal, curta nossos vídeos, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, tá certo? Não deixe de curtir nem de se inscrever em nosso canal. Então, hoje eu queria falar um pouquinho sobre esse tema com vocês. Esse tema que é um tema muito interessante, um tema muito importante, até certo ponto polêmico no meio de algumas pessoas. Por quê? Veja, se Deus é atemporal, Deus não pode agir no tempo. Ele não pode agir no fluxo do tempo. E dizer que Deus é atemporal, ele traz algumas complicações para alguns textos bíblicos. Porque, por exemplo, se você abre a sua Bíblia e você tiver sua Bíblia em mão, abre em Levítico 25, versículo 8. Aqui, Levítico 25, por exemplo, é um texto bem interessante. Se você olha Levítico 25, versículo 8, diz assim: E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Interessante que aqui Deus manda Israel construir um santuário, Moisés ali e o povo vão elaborar o santuário, vai ser construído um santuário, Deus vai dar um modelo e tudo mais. E ele constrói um santuário, é construído um santuário, alguns homens são ungidos para a construção desse santuário e as tribos de Israel ficavam ao redor desse santuário, 4 atrás do santuário, 4 à frente, 4 num lado, 4 no outro. E dessa forma ficavam as 12 tribos na volta do santuário. Veja, dentro desse santuário é dito que Deus iria habitar, o Eterno iria habitar dentro deste santuário. Então veja, aqui nós já temos um problema, porque aqui nós vemos o Eterno habitando no fluxo do tempo, ou seja, ele estaria no meio do povo. Por exemplo, um outro texto bem interessante, deixa eu me pegar aqui essa minha Bíblia aqui, que ela está grifadinha nesse texto, é Gênesis 11. Veja, se você abrir aí sua Bíblia em Gênesis 11, você vai ver algo bem interessante. Quando você lê Gênesis 11, do versículo 1 em diante, diz assim: Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de se falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sicar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos, e queimamo-los bem. Os tijolos servilhas de pedra, e de betume e de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Aí o verso 5 diz: Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linhagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para isso que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Aí o verso 8 diz: De Sarte o Senhor os dispersou dali. E ele continua: pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe aquele lugar Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor dispersou por toda a superfície da terra. Interessante, quando nós lemos o texto assim, algumas coisas nós já vimos a priori. Deus agindo, ou seja, Deus observa o que o homem está fazendo e Deus age confundindo a língua. Ou seja, aqui nós temos uma ação de Deus no tempo. Mas isso é apenas uma linguagem bem assim simplória do texto. Se nós analisarmos, por exemplo, a estrutura do texto, aqui o texto ele tem uma estrutura quiástica, ou seja, o verso 9 e o verso 1 eles vão se encontrando, eles vão vindo de uma forma que vão se encontrar
no verso 5. Por exemplo, se você, olha só que interessante a estrutura do texto. Se você inicia no verso 1, diz assim: ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem. Se você vai no verso 9, diz assim: chamou-se por isso Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra. Então é interessante que Deus observa, né? Ele fala, só tem uma linguagem. No verso 9, né, diz ali que toda a linguagem foi confundida. Se você vai ao verso 2, diz assim: sucedeu que partiu eles do oriente, deram com uma planície na terra de Sicar, e habitaram ali. Se você vai para o verso 8, diz: de Sarte, o Senhor os dispersou dali. Você percebe que o texto ele vai se encontrando. Se você vai ao verso 3, diz assim: e disseram uns para os outros. Se você vai ao versículo 7, diz assim: vinde, desçamos e confundamos ali a linguagem, para que não entendam a linguagem, né, do outro. Ou seja, né, assim como no verso 3, né, ele diz assim, né, eles falavam uns com os outros se planejando. No verso 7, qual é a ideia que traz? Deus confunde a linguagem para que eles não se entendam. Ou seja, toda a ação do homem tem uma consequência. Ela não passa despercebido ao olhar divino. Se nós continuarmos no verso 3, assim: vinde, façamos tijolos. Se você ir ao verso 7, agora Deus diz: vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem. Veja, o homem fala e Deus age. Se nós olharmos o verso 4, diz assim: desceram, né? Vinde, edifiquemos para nós. Olha só, interessante, diz: vinde, edificamos. Quando você vai para o verso 5, diz assim, no final do verso, vamos ler o verso 5, diz assim: então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. Ou seja, veja, eles edificaram e agora Deus desce para ver o que eles haviam edificado. E o verso 5, né, no verso 4 ainda diz assim: uma cidade e uma torre. Na sequência, assim, vamos edificar uma cidade e uma torre. No verso 5 você tem a seguinte expressão aqui: então Deus para ver a cidade e a torre. Então é interessante, Deus desceu para ver a cidade e a torre. O que você vê aqui? Deus interagindo com o homem no fluxo da história. Ou seja, tudo que o homem faz, Deus observa e Deus interage. Ou seja, não passa despercebido aos olhos de Deus, e Deus não está fora do tempo. Deus está constantemente. Deus desce, Deus observa, Deus faz juízo e Deus espalha o homem. Ou seja, você vê Deus ali dentro do fluxo do tempo, assim como você vai ver em diversos textos. Mas a grande realidade é o seguinte: alguns teólogos, e aqui eu, na minha visão, é a seguinte questão: alguns teólogos, quando eles dizem que Deus é atemporal, essa ideia da atemporalidade de Deus ela é uma ideia mais filosófica do que bíblica. Porque no princípio, lá nos primeiros séculos da igreja, os deuses gregos eles tinham práticas bastante estranhas e podemos dizer até promíscuas. E para diferenciar os primeiros cristãos numa forma de apologética, para diferenciar o Deus bíblico daqueles deuses gregos, eles criaram a ideia de um Deus que estava fora de tudo, um Deus inacessível, que ninguém podia ter acesso a ele. Então esse Deus seria atemporal, estava fora do tempo, ou seja, as coisas do tempo elas são perecíveis, elas se destroem, ou seja, o que é material ele é perecível na ideia filosófica. E foi mais ou menos nessa ideia que se desenvolveu essa crença na temporalidade de Deus. Essa crença na temporalidade de Deus ela se desenvolve nessa ideia, ou seja, um Deus totalmente fora do espaço e do tempo. Porque o espaço é matéria, e o que é matéria é perecível, é temporal, é transitório. Então veja, você vê toda uma ideia filosófica em cima disso. E essa resposta filosófica que foi dada naquela época, essa resposta apologética com viés filosófico que foi dado, ela permeia o cristianismo até hoje. Então a ideia que algumas pessoas têm é a seguinte: se você diz que Deus é temporal, então logo Deus é transitório e perecível, porque tudo que está no tempo perece. Mas veja bem, para iniciar a minha linha de raciocínio com você, eu queria que você fizesse uma breve análise comigo, você pensasse um pouquinho. Nós estamos no tempo, ok? Eu e você estamos no tempo, tudo bem.
Agora deixa eu lhe perguntar, quando Adão e Eva foram criados, eles estavam no tempo ou fora do tempo? O casal edênico estava no tempo ou fora do tempo? Ora, Adão e Eva estavam no tempo. Eles estavam no tempo. Ok? Agora eu pergunto para você, Adão e Eva, se eles não tivessem pecado, eles morreriam? Eles teriam, eles pereceriam com o tempo? Não. Eles teriam um relacionamento contínuo com o Eterno. Um relacionamento sem fim. A vida não estava neles, mas o Eterno daria a vida a eles. Eles comeriam da árvore da vida e eles se manteriam vivos. Ou seja, eles não iam ter uma experiência de perecer, de acabar. Então logo nós entendemos uma coisa. O problema não está no tempo. Entende? Porque eles não pereceriam. O relacionamento de Adão e Eva antes do pecado era diferente com o tempo. O tempo não trazia danos a eles. Interessante. Então, olha que interessante. O problema não é o tempo. Então, logo, se nós dissermos que Deus é temporal, isso não quer dizer que Deus ele precisa ser transitório, passageiro e ilimitado. Porque o que determina se a pessoa ou o objeto ele é transitório com o tempo, não é o tempo, e sim a natureza do objeto ou da pessoa ou da entidade. Uma vez que a natureza de Adão e Eva era diferente da nossa após o pecado, Adão e Eva não seriam transitórios. Eles teriam um relacionamento do momento em que eles foram criados para frente e não morreriam. Eles não iriam perecer. Ok? Então, nós perecemos hoje e morremos, somos transitórios. Por quê? Porque nós temos uma natureza pecaminosa. E aqui eu chamo a sua atenção para mais uma questão. Porque na filosofia grega não existia pecado. Então, olha, se não existe pecado, então você entende aí a questão do relacionamento com o tempo. Por quê? Nós entendemos hoje que nós temos pecado e nós somos transitórios, nessa linha de raciocínio que nós estamos pensando aqui. Agora, se não existe pecado e mesmo assim o ser humano continua morrendo, se não existe pecado, não existe concepções de pecado e o ser humano continua morrendo, então logo um Deus, para ser Deus, ele precisa ser atemporal. Ok? Eu queria indicar um livro, eu até vou ler algumas citações desse livro para vocês, com você. Esse livro aqui do teólogo e filósofo Fernando Canali. Esse livro aqui do Fernando Canali, intitulado O Princípio Cognitivo da Teologia Cristã. Esse livro é um livro muito bom. O Fernando Canali é um professor da Andrews University. Ele dá aula de teologia e filosofia, se não me falha a memória, na Andrews. E ele é um escritor fantástico. É um livro um livro bem acadêmico. Um livro, uma linguagem bem interessante. Nos faz pensar. E o Fernando Canali, entre muitas coisas que ele fala aqui, eu queria destacar algumas com você. E uma delas está aqui na página 90. Né? Ele vai falar aqui um pouquinho aqui na página 90 e eu queria ler com você isso, a temporalidade. Né? E ele diz assim, abre aspas. Quando filósofos e teólogos afirmam que alguma coisa é atemporal, querem dizer que ela se encontra em um nível de existência em que não há tempo nem espaço. A presença do sufixo de negação a, que no grego o sufixo de negação, o a quando o sufixo ele é negação, né? Ou seja, quando você falar temporal, então é um sufixo de negação, ou seja, não é temporal, então, né? De negação a antes do temporal, o adjetivo de tempo, transmite bem essa ideia. A atemporalidade, portanto, significa ausência de tempo e espaço. Uma realidade atemporal não passa pelo fluxo do tempo, de passado, presente e futuro, e portanto nunca muda ou experimenta algo de novo. Interessante que aqui ele coloca, né? Então, que quando uma pessoa tem a concepção de um Deus atemporal, então na ideia dela Deus não tem passado, não tem presente, não tem futuro, porque essas coisas modificam. Ok? Como eu já tinha falado, são transitórias, elas modificam a pessoa até que chega um ponto em que ela vai morrer. Mas é interessante, vamos continuar aqui, vamos ler outra questão.
Por exemplo, aqui ó, na página 218, abre aspas. Ele é destituído, assim, falando de Deus, né? Ele é destituído de passado, presente e futuro, sendo ele mesmo um todo simultâneo e completo, fora da sequência do tempo. Tempo e temporalidade, de acordo com a escola clássica do pensamento, são características exclusivas da criação. E aí ele diz assim, não há como inserir o tempo na pessoa de Deus, a menos que queiramos fazer dele uma criatura. Então é interessante, ele descrevendo a mentalidade clássica de alguns teólogos que tem essa visão mais filosófica, ele diz que a ideia do Deus atemporal é que ele é simultâneo em si mesmo, então não existe presente, passado e futuro. Não existe presente, passado e futuro. Também nessa linha de pensamento, dizer que Deus é temporal é dizer que Deus é uma criatura, ou seja, colocar Deus no padrão de uma criatura. Mas é interessante que o Canalha ele ainda chama a nossa atenção aqui na página 221, quando ele diz assim, abre aspas, a Bíblia apresenta um Deus se movendo dentro do fluxo da história. Já descrevemos essa ação de Deus como o ato de agir historicamente na história. Nessa frase aparece redundante historicamente e indica que Deus como agente, Deus como agente pode operar dentro da complexidade da casualidade do tempo e da história humana, tornando-se de certo modo um agente entre outros. Ele diz aqui, e aí ele vai comentando Deus agindo no tempo, fecha aspas. Aqui tem outro comentário que aí eu achei bem interessante, quando ele vai dizer assim, o que é o tempo? Página 223, o que é o tempo? Quando dizemos, por exemplo, mesa, não temos nenhuma dificuldade em apontar o objeto nomeado por aquela palavra ou para referente signo da palavra. Aí diz assim, o referente da palavra, tempo, não é tão fácil de localizar. Costumamos imaginar um relógio ou que o relógio mede. Contudo, a palavra tempo não nomeia ou se refere ao relógio, seu movimento, ponteiros ou leitores digitais. De fato, sempre definimos tempo relacionado a outra coisa, já que não conseguimos localizar seu referente no mundo real. Identificamos o tempo com o movimento do relógio, mas não conseguimos imaginar concretamente o tempo que está sendo medido pelo relógio. A razão para essa impossibilidade é simples. O tempo não é uma coisa, mas uma qualidade que todas as coisas ou realidade têm em comum. Ele é uma característica essencial da realidade. A realidade requer o tempo e o tempo sempre concorre com a qualidade de algo real. Então é interessante, bem complicado isso aqui que ele fala assim, para você acompanhar a minha leitura, mas em síntese, o que ele está dizendo? Que nós não conseguimos imaginar o tempo. Nós não conseguimos. Sempre que nós imaginamos o tempo, nós temos que falar do tempo relacionado a alguma coisa. Então, por exemplo, relacionado ao relógio. Só que o tempo não é o relógio, nem o ponteiro do relógio. Então nós sempre tentamos relacionar o tempo com alguma coisa. Então quando nós olhamos, por exemplo, para uma pessoa, e a pessoa ela vai envelhecendo, você diz, o tempo está passando para essa pessoa. Ou seja, essa pessoa está no tempo e o tempo está passando para ela. Mas quando nós paramos para observar isso e nós entendemos que sempre que nós vamos falar do tempo, nós precisamos relacionar o tempo com alguma coisa, você há de concordar comigo que o tempo ele tem, como que eu posso dizer? O tempo, ele, vamos botar assim, ele trabalha de forma diferente, ou o tempo, você vê o tempo de forma diferente, vamos botar assim, você vê o tempo de forma diferente dependendo do que ele está relacionado. Por exemplo, a uma rocha. O tempo relacionado à rocha, o tempo como uma qualidade de uma rocha, como o Fernando Canali coloca. Você vai ver que a rocha ela leva quanto tempo para sozinha na natureza ela se decompor, por exemplo.
quanto tempo vai levar. Agora, quanto tempo um ser humano, na natureza, ele leva para envelhecer e morrer? Ou seja, você percebe que o tempo como qualidade, ele não determina simplesmente, a pessoa não envelhece simplesmente porque ela está no tempo. E o tempo, o envelhecer, ele está mais ligado à natureza, ou seja, o que é transitório, ele está mais ligado à natureza da pessoa do que ao tempo. Entende? Por exemplo, a rocha, ela demora muito mais para envelhecer do que um ser humano. Ou seja, mas o tempo não passa igual para os dois? Logo, a rocha demora muito mais para envelhecer, por quê? Porque ela tem uma natureza diferente da natureza do ser humano. Então, quando nós dissemos que Deus é temporal, nós não estamos limitando a Deus, nem dizendo que Deus não é onipotente, Deus não é onisciente, etc. e tal. Mas sim que a forma como Deus se relaciona com o tempo é diferente da forma como nós nos relacionamos com o tempo. Ok? Então, Deus ele age tranquilamente no fluxo do tempo, Deus está no fluxo do tempo, Deus age na história, é isso que o texto bíblico apresenta, Deus agindo na história e no tempo. Agora, o relacionamento de Deus com o tempo ele é diferente do nosso relacionamento. Por quê? Porque nós temos uma natureza pecaminosa. Então, a partir do momento que nós temos uma natureza pecaminosa, o nosso relacionamento com o tempo ele é diferente. Nós somos transitórios e perecíveis. Deus não, porque a natureza dele é diferente da nossa. Então o tempo ele não é um container. O Fernando Canalha ele coloca, né, ele fala disso, que o tempo não é um container. Às vezes nós imaginamos o tempo como um container. É mais ou menos como você pegar, eu não tenho aqui, mas você pega uma caixa, imagine uma caixa e você põe esse marca-página aqui dentro da caixa. É como se essa caixa fosse o tempo e o container fosse, e isso daqui fosse um objeto, ou seja, isso daqui está preso no tempo. Nós imaginamos mais ou menos isso muitas vezes, mas na verdade não é isso que acontece. O tempo ele não pode ser enxergado como um container, mas sim como uma qualidade que cada coisa tem. Então, por exemplo, isso é esse material aqui, esse papel, no tempo ele vai perecer muito mais rápido do que uma rocha. Por quê? Porque a matéria do qual ele é feita é diferente. A natureza dele é diferente. Então o problema não está no tempo, e sim na natureza daquilo que está no tempo. Então Deus, desta forma, ele é temporal, ele age no fluxo da história. Mas isso não quer dizer que Deus é transitório e que ele é limitado. Por quê? A natureza dele é diferente. Assim como Adão e Eva foram criados dentro do tempo, e se eles não tivessem pecado, eles estariam vivos até hoje e não teriam se corrompido pelo tempo. Por quê? Porque a natureza deles seria diferente. E uma natureza diferente tem uma forma diferente de relacionar-se com o tempo. Ok? Eu sei que é bem complicado, eu repeti muita coisa aqui várias vezes, às vezes as leituras aqui ficam maçantes, ficam complicadas, mas é que a gente precisa acompanhar algumas linhas de pensamento. É interessante, eu vou até na descrição do vídeo eu vou pôr alguns detalhes para você de algum texto aqui que eu li aqui para lhe auxiliar no estudo, tá certo? Esse estudo é uma breve introdução sobre a temporalidade de Deus e eu recomendo você que leia esse livro aqui do Fernando Canalha, entre outros livros sobre que o título dele é o Princípio Cognitivo da Teologia Cristã, mas ele também fala sobre a temporalidade de Deus. Forte abraço, inscreva-se no nosso canal, compartilhe com as pessoas, não deixe de curtir.